Há esses 5 fatos que devem ser refletidos por todos com frequência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado. Quais 5? Eu estou sujeito ao envelhecimento. Não superei o envelhecimento. Esse é o primeiro fato que deve ser refletido por todos com frequência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado. Eu estou sujeito à enfermidade. Não superei a enfermidade. Esse é o segundo fato. Eu estou sujeito à morte. Não superei a morte. Esse é o terceiro fato. Eu me tornarei diferente, separado de tudo que é querido e amado. Esse é o quarto fato. Eu sou dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que é que eu faça para o bem ou para o mal, disso me tornarei herdeiro. Esse é o quinto fato. Esses são os 5 fatos que devem ser refletidos por todos com frequência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado. Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com frequência que eu estou sujeito ao envelhecimento? Não superei o envelhecimento? Há seres que estão embriagados com a embriaguez dos jovens com a juventude. Por causa dessa embriaguez com a juventude, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo, com a linguagem, com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez dos jovens com a juventude ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida. Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve refletir com a frequência que eu estou sujeito à enfermidade? Não superei a enfermidade? Há seres que estão embriagados com a embriaguez das pessoas saudáveis com a saúde. Por causa dessa embriaguez com a saúde, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo, com a linguagem, com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez das pessoas saudáveis com a saúde ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida. Agora, baseado em que linha do raciocínio alguém deve refletir sobre a frequência que eu estou sujeito à morte? Não superei a morte? Há seres que estão embriagados com a embriaguez das pessoas com a vida. Por causa dessa embriaguez com a vida, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo, com a linguagem, com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa embriaguez das pessoas com a vida ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida. Agora, baseado em que linha do raciocínio alguém deve refletir com frequência que eu me tornei diferente, separado de tudo que é querido e amado? Há seres que sentem cobiça e desejo pelas coisas que consideram queridas e amadas. Por causa dessa cobiça e desejo, eles se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo, com a linguagem, com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, esse desejo e cobiça pelas coisas que são queridas e amadas ou é totalmente abandonado ou é enfraquecido. Agora, baseado em que linha do raciocínio alguém deve refletir com frequência que eu sou o dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações e tenho as minhas ações como árbitro. O que é que eu faça para o bem ou para o mal, disso me tornarei herdeiro. Há seres que se conduzem de uma forma prejudicial com o corpo, com a linguagem, com a mente. Porém, ao refletir sobre isso com frequência, essa conduta prejudicial com o corpo, linguagem e mente ou é totalmente abandonada ou é enfraquecida. Agora, um nobre discípulo considera o seguinte: eu não sou o único sujeito ao envelhecimento, que não superou o envelhecimento, mas sempre há seres indo e vindo, falecendo e renascendo. Todos esses seres são sujeitos ao envelhecimento, não superaram o envelhecimento. Ao refletir isso com frequência, os fatores do caminho surgem. Ele permanece fiel ao caminho, desenvolvendo e cultivando. Ao permanecer fiel ao caminho,
desenvolvendo e cultivando, os grilhões são abandonados. As tendências subjacentes são destruídas. Além disso, um nobre discípulo considera o seguinte: eu não sou o único sujeito à enfermidade, que não superou a enfermidade. Eu não sou o único sujeito à morte, que não superou a morte. Eu não sou o único que me tornei diferente, separado de tudo que é querido e amado. Um nobre discípulo considera o seguinte: eu não sou o único dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações, tendo as minhas ações como árbitro, que o que quer que eu faça, para o bem e para o mal, disso me tornarei herdeiro. Mas sempre que houver seres indo e vindo, falecendo e renascendo, todos esses seres serão os donos das suas ações, herdeiros de suas ações, nascido das suas ações, relacionados através das suas ações e tendo as suas ações como árbitro. O que quer que façam, para o bem ou para o mal, disso eles se tornarão herdeiros. Ao refletir isso com frequência, os fatores do caminho surgem. Ele permanece fiel ao caminho, desenvolvendo, cultivando. Ao permanecer fiel ao caminho, desenvolvendo, cultivando, os grilhões são abandonados. As tendências subjacentes são destruídas. Sujeito ao nascimento, sujeito ao envelhecimento, sujeito à morte. Pessoas comuns sentem repulsa por aqueles que sofrem com aquilo a que elas mesmas estão sujeitas. E se eu sentisse repulsa por seres sujeitos a essas coisas, não seria digno, vivendo como eles vivem. Enquanto mantinha essa atitude, conhecendo o Dharma sem aquisições, eu superei toda a embriaguez com a saúde, juventude e vida, como aquele que vê a renúncia com segurança. Em mim a energia foi estimulada, a libertação foi vista claramente. De nenhum modo eu desfrutaria dos prazeres dos sentidos. Tendo seguido a vida santa, não retornarei.